Olá, alunos! Tudo bom com vocês? Estamos de volta para mais uma explicação de história. Eu sou a professora Elaine, vou fazer a explicação do capítulo 7, das páginas 116 a 121. Acompanhe as leituras através do livro de vocês. Vamos lá? Cidades e indústrias. Hoje, o Brasil é um país industrializado, que atua em vários setores econômicos importantes. Segundo o estudo realizado pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI, em 2017, o país estava entre as maiores economias do mundo, ocupando a oitava posição. Naquele ano, segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população brasileira chegou a quase 208 milhões de habitantes. A maioria desses habitantes, quase 85%, vive em cidades. Mas nem sempre foi assim. Até a década de 1960, a maior parte da população brasileira vivia no meio rural. A agricultura ainda era o setor econômico mais importante do país. E as grandes cidades começavam a se desenvolver. Havia muitos contrastes entre a cidade e o campo, assim como entre as diversas regiões do país. A maioria da população rural vivia em habitações precárias e não contava com nenhuma assistência do Estado. Por causa da pobreza no campo, todo ano, milhares de pessoas se deslocavam no meio rural para grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, em busca de uma vida melhor entre 1930 e 1960. Cerca de 20 milhões de pessoas migraram do campo para a cidade. Então, aqui a gente pode perceber que em 2017, o Brasil chegou a ser um dos países, um país industrializado, ok? Ele chegou à oitava posição. Isso foi um crescimento gigantesco, enorme para o nosso país. Mas aqui diz que nem sempre foi assim. Durante muito tempo, na década de 1960, entre 1930 e 1960, as pessoas viviam mais no campo. E o maior setor econômico era a agricultura. Então, eles viviam disso. E as cidades também. Era da produção da própria comida, do alimento. Então, o país ele só passou a ser industrializado muitos anos depois de várias grandes mudanças que o Estado fez para que o país ele chegasse nessa oitava posição em 2017 e continuasse crescendo até hoje. Então, aí na imagem, vocês podem ver que as casas antigamente, das pessoas que moravam no campo, as moradias eram feitas de tecido. As pessoas não tinham infraestrutura, elas eram pobres e viviam em grandes periferias, nas grandes cidades. É comum hoje em dia a gente ainda ver pessoas nessa situação, pessoas em extrema pobreza, que muitos vivem no campo, sem infraestrutura nenhuma. Quando eu falo em infraestrutura, eu estou falando de saneamento básico, que é água encanada, esgoto. Quando eu falo em uma casa digna para morar, uma casa feita de alvenaria. Então, aqui a gente vê que as casas eram feitas de sacos de tecido. Então, olha para vocês terem uma ideia da grande diferença de uma pessoa que morava no campo, nessas condições, e uma pessoa na cidade, onde ela tinha toda uma estrutura, escola para as crianças, emprego, conseguia obter o dinheiro através do seu trabalho. No campo, as pessoas às vezes trocavam o trabalho por comida. Então, não tinham como crescer, não tinham como comprar, adquirir nenhum bem.
Vamos continuar então para as próximas páginas. O que atraía as pessoas para a cidade? No ambiente urbano, essas pessoas tinham a perspectiva de obter empregos melhores, de habitar moradias com água encanada e luz elétrica e de conseguir escola para os filhos. No entanto, nem sempre o sonho de uma vida melhor se tornava realidade nas cidades. Então aqui eu coloquei algumas imagens do que as pessoas elas mais almejavam. Era uma casa digna, era uma casa com água encanada, estrutura, uma oportunidade de emprego. Mas aqui diz que nem sempre o sonho de uma vida melhor se tornava realidade. Às vezes muitos iam para a cidade em busca de uma vida melhor e chegando lá se deparavam com empregos que precisavam de qualificação e essa pessoa não tinha. Aluguéis caros, você tinha que pagar aluguel para poder morar, para conseguir uma moradia. Então a pessoa ela precisava do emprego, e se ela não conseguisse esse emprego, ela não ia ter condições de se manter, mesmo estando numa cidade. Próximo, aqui a gente tem um trecho de uma música de uma escola de samba paulista, Acadêmicos do Tucuruvi. Eles homenagearam a migração nordestina para São Paulo. Então aqui pede para a gente ler esse trecho de samba e fazer o que se pede. Vou ler o trecho de samba com vocês. Sou cabra da peste, vim lá do Nordeste. São Paulo é minha capital. Levando alegria, eu vou por aí, eu sou valente, sou Tucuruvi. Vou embarcar nessa aventura, em busca de um lugar ao sol. Trago no peito desafio e esperança. Na bagagem, a lembrança. Sonho ou realidade? Vou construindo ilusão, erguendo os pilares da cidade, deixando marcas da minha tradição. Após a leitura desse pequeno trecho de samba, vocês vão fazer o que pede nas questões a seguir. Tem a questão A e B. Na A diz assim: sublinhe os versos em que o autor se refere à busca por uma vida melhor. Então você vai ler o trecho e vai circular, pode grifar, pode passar com marca-texto, a parte em que o autor se refere à busca por uma vida melhor. Em que trecho ele menciona isso? B. Leia este verso do samba. Trago no peito desafio e esperança. Aí vem a perguntinha: quais eram as esperanças das pessoas que migravam do campo para a cidade? Quando eu falo em esperança, o que elas tinham em mente quando migravam, quando elas vinham do campo para a cidade? O que elas queriam? O que elas almejavam? Vocês vão escrever aí mesmo no livro. Caso não tenha espaço no livro, vocês podem utilizar o caderno de história. Continuando. Agora nós vamos falar das novas indústrias. A produção industrial no Brasil cresceu significativamente. A partir dos anos de 1930, o Estado, chefiado por Getúlio Vargas, passou a investir principalmente na produção de minérios, como ferro e aço, na construção de estradas e ferrovias e na extração do petróleo. Na década de 1960, o presidente da República, Juscelino Kubitschek, lançou o chamado Plano de Metas, que visava acelerar esse processo de industrialização e modernização do país. Com isso, surgiram novas indústrias que fabricavam bens de consumo imediato e bens de consumo durável, o que exigiam elevados investimentos, tecnologia, equipamentos modernos e trabalhadores qualificados. A indústria da borracha na Amazônia. Parte dos trabalhadores que deixavam o campo migrou para trabalhar na extração de borracha na região da Amazônia. O látex extraído das seringueiras servia de matéria-prima para a fabricação de pneus e outros acessórios de borracha utilizados nos automóveis.
As condições de trabalho e habitação nos seringais eram duras e precárias. Muitos trabalhadores morreram de doenças da floresta, como a malária e a febre amarela. Então, aqui a gente percebe que, com a industrialização, houve também a questão da mão de obra barata. Então, muitas pessoas migraram, vieram do campo para trabalhar na extração de borracha em busca do quê? Em busca de uma vida melhor, em busca de obter recompensa, salário, de conseguir algo bom para suas famílias. Mas a gente percebe que as condições lá nos seringais eram duras e precárias, e as pessoas chegavam a morrer com as doenças da floresta, que era naquela época a malária e a febre amarela. Agora, no próximo slide, vocês vão ver que tem um cartaz para que a gente possa analisar a questão desses empregos. Então, vamos lá. Questão 1. Observe um cartaz que informa as porcentagens de ganho prometidas aos trabalhadores da região amazônica na década de 1940. Então, vamos analisar o que eles prometiam para essas pessoas ir trabalhar. Então, eles prometiam 60% da produção de borracha. Então, se você fosse lá trabalhar na floresta, eles prometiam para você 60% da produção. Isso era, naquela época, um grande atrativo. Por quê? Porque com 60% dessa produção, você poderia vender, você poderia trocar isso em dinheiro, e era algo muito vantajoso. 50% da colheita de castanhas, toda a pesca e toda a caça. Então, se você caçasse, pescasse, você poderia ficar com toda essa pesca e a casca e a caça. 50% da madeira derrubada. Então, para quem foi na floresta para derrubar as árvores e trazer a matéria-prima para a construção de muitas outras coisas na indústria, podia ficar com 50% da madeira derrubada. Então, assim, o que a gente pode verificar? Havia um atrativo. Eles faziam propaganda daquele trabalho como sendo muito bom. Aí aqui na questão A diz assim: quais eram os ganhos prometidos aos trabalhadores da borracha? Então, você vai analisar o cartaz e vai colocar quais eram os ganhos prometidos. B. As possibilidades de ganho prometidas eram atraentes e por quê? Então, é o que eu acabei de mostrar para vocês. Era muito atrativo e fazia com que muitas pessoas migrassem do campo para poder trabalhar. Bom, após responder essas questões, vocês podem responder tanto no livro, se tiver espaço, como no caderno de história de vocês, tá bom? Lembrando que colocar data e o número da página, caso vocês façam no caderno. Vamos para o próximo slide, que vai tratar da página 119. Agora a gente vai falar da construção de Brasília. Em 1955, o governo começou a construção da nova capital do país, Brasília. A transferência da capital da República do Rio de Janeiro para o Planalto Central já estava prevista desde a primeira Constituição Republicana, em 1891. Mas a ideia foi esquecida e só retomada na Constituição de 1946. Brasília foi construída para ser símbolo da modernização do Brasil. Contribuiu com o desenvolvimento do interior do território e integrar regiões. Com isso, pretendia-se gerar novos empregos e deslocar parte da população para o interior, ainda pouco povoado. Então, aqui a gente pode analisar a construção de Brasília. Foi algo pensado, foi algo planejado, foi uma cidade planejada.
Então, tinha todo um objetivo por trás dessa construção, que a gente acabou de ver alguns deles, que era trazer, né, parte da população para o interior, que ainda era pouco povoado, que era integrar regiões, então fazer as pessoas ir e vir, fazer as pessoas povoarem aquela região, além de ser um grande símbolo de modernização para o Brasil. Continuando na mesma página, nós temos a seguinte pergunta. Leia o depoimento de Gustavo Alberto da Fonseca, nascido em 1956, sobre a construção de Brasília. Depois responda as questões. Aí vocês vão ler esse trecho, que diz assim: Nasci em Belo Horizonte, e logo minha família se mudou para uma cidade que não tinha nascido ainda, Brasília. Meu pai foi trabalhar no hospital da Cidade Livre, e eu cresci nos acampamentos dos construtores na nova capital. Virei brasiliense. Eu me lembro também que a gente comprava querosene para colocar nos lampiões e lamparinas. Pois é, Brasília não tinha luz elétrica ligada às casas, nem dos candangos, nem dos doutores, e todo mundo morava meio junto. Uma mistura de gente do Brasil inteiro. Aí vem a questão A. Por que Gustavo se refere a Brasília como uma cidade que ainda não tinha nascido? Então, por quê? Quando ele diz isso, que a cidade ainda não tinha nascido, o que ele quer dizer com essa referência? Vocês vão colocar o que vocês acham através desse texto que eu acabei de ler para vocês. B. Na sua opinião, por que muitos candangos, assim como a família de Gustavo, permaneceram em Brasília após o término da construção? Por que será que eles permaneceram em Brasília? Será que tinha algo ali que chamava atenção? Vocês vão responder conforme a opinião de vocês. Seguindo agora para a página 120. Brasília, uma cidade planejada. Nos anos de 1950, o Estado brasileiro buscava superar o passado colonial e se modernizar, investindo no futuro. Como vimos, a construção da nova capital federal e sua mudança para o Planalto Central expressavam esse desejo do moderno e do novo. Brasília foi projetada pelos arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer e construída durante o governo JK. JK quer dizer Juscelino Kubitschek. Ela foi inaugurada em 21 de abril de 1960, quando tornou-se oficialmente a terceira capital do Brasil, depois de Salvador e Rio de Janeiro. A cidade cresceu mais do que esperado, como comenta o texto a seguir. Então, vamos ler o texto. Do papel à realidade, muita coisa mudou. A cidade foi pensada para reunir, no máximo, 600 mil habitantes. O grande número de imigrantes, atraídos pela promessa de muitas ofertas de emprego e uma vida melhor, provocou um movimento de exclusão socioespacial, que acabou por marcar Brasília, tal como ocorre em outros espaços urbanos. Os efeitos provocados por 2,5 milhões de pessoas que residem em Brasília atualmente também precisam ser enfocados. Definitivamente, a cidade escapou do modelo de urbanismo inicial e o que se vê num passeio pelas ruas é a repetição de alguns dos problemas que afligem outras localidades. Centro lotado, trânsito pesado e etc. Hoje, Brasília é admirada internacionalmente e reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Agora, vocês vão analisar uma imagem, é uma vista aérea da cidade de Brasília, uma foto de 2016.
Então, é uma cidade que foi toda planejada para uma quantidade de pessoas, mas devido a tantas promessas de ofertas de emprego, ela ficou fortemente povoada. Agora, na página 121, nós temos algumas questões aqui para responder. Observem as imagens e responda as questões. A. Compare as duas imagens com base na observação do plano de construção da cidade de Brasília, com o que ela se parece. Então, vamos lá, vou ler novamente. Compare as duas imagens. Com base na observação do plano de construção da cidade de Brasília, com o que ela se parece. Então, vamos lá. Olhando assim, a cidade. Olhando esse contorno da cidade, com o que ela se parece? Vocês vão responder conforme a visualização que vocês estão tendo da cidade. Observem a imagem 1 e 2 para poder responder, ok? B. De acordo com o texto da página ao lado, podemos dizer que a cidade de Brasília obedece rigorosamente a esse plano original? Exemplifique. Exemplifique não, explique. Então, assim, com base no texto ao lado, podemos dizer que a cidade de Brasília obedece rigorosamente a esse plano original? Então, essa foto que vocês estão vendo, a foto 1 e a foto 2, esse é o plano original. Lá no livro, na página 120, na página anterior, o que nós vimos lá? Nós vimos a cidade de uma outra maneira. Então, vocês vão analisar a foto da página 120 e a foto da página 121 para poder responder essa questão B. Agora, a questão número 2. A questão número 2, vocês não precisam fazer, ok? Porque essa questão número 2 vai pedir para vocês fazerem um projeto e depois uma maquete. Como nós estamos nessa época de pandemia, onde nós não temos como fazer grupos e nem juntar para poder discutir sobre o assunto, para falar, ou até mesmo para apresentar o trabalho de vocês, então, eu coloquei aqui que vocês não precisam fazer a questão número 2, ok? Então, na página 121, somente a questão número 1. Bom, aqui nós terminamos a primeira parte do capítulo 7 do livro de História. Na próxima aula, nós vamos finalizar o capítulo 7, ok? Então, faça a correção no próprio livro ou no caderno, se você fez lá, porque na semana que vem nós daremos a continuidade. Espero que eu tenha ajudado a vocês e até a próxima aula. Fiquem com Deus.